Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo, aqui na TV Urbana, canal 55 HF11 da NET. TV Urbana que você também pode acompanhar no tvuplay.tv.br ou o Virando o Jogo na nossa página Virando o Jogo TV. Hoje estamos desfalcados do nosso WhatsApp, mas você pode mandar a sua mensagem para o 519-9981-7700. Participe conosco no nosso Facebook, nossa live do Facebook já está no ar no TVU TV ou então também no Virando o Jogo TV. O Virando o Jogo desta sexta-feira, que tem muitas pautas, muitas questões para serem abordadas, tem o jogo da Seleção Brasileira, vitória ontem na Arena, temos também o jogo do Grêmio amanhã contra o Sport e estão conosco aqui para anunciar, já foi anunciado em algumas outras oportunidades aqui no Virando o Jogo, mas agora de maneira oficial, o lançamento do livro A Magia da Bola de Meia. Um livro escrito pelo nosso colega Vitor Blade Moraes. Tudo bem, Vitor? Boa tarde. Tudo, boa tarde. Tudo bem. E por este pequeno rapaz que vai se apresentar. Tudo bem? Boa tarde. Tudo. Como é seu nome? João Vitor. João Vitor. Quantos anos você tem, João Vitor? Eu tenho 7 anos. 7 anos? Sim. E esse rapaz do teu lado aí é o que teu? Meu pai. Teu pai é? Sim. Então o Vitor Blade Moraes e o filho dele, o João Vitor, estarão lançando amanhã o livro A Magia da Bola de Meia. E essa é uma das nossas pautas aqui também no Virando o Jogo. O Vitor Blade Moraes e o seu filho falarão mais sobre este lançamento. Estão conosco também Antônio Bavaresco Júnior. Tudo bom? Tudo bem, Bava? Tudo certo. E o professor Leandro Brandão. Hoje é seu dia, né, professor? Parabéns. Hoje é o dia, obrigado. Parabéns. Hoje é o dia também do professor de educação física, dos preparadores físicos, do educador físico de maneira em geral. E, claro, você pode participar conosco aqui no Virando o Jogo para falar de todas essas pautas. Vamos começar o Virando o Jogo falando um pouquinho sobre o jogo da Seleção Brasileira e aí a gente vai emendando os outros assuntos. Gostaram do jogo da Seleção Brasileira ontem aqui em Porto Alegre? O primeiro tempo muito burocrático da seleção, o Neymar muito mais preocupado com ele do que com a seleção. Chamou atenção até o colega Cristiano Oliveira da Rádio Guaíba, fez um scout que o Neymar perdeu 22 bolas no primeiro tempo. Foi desarmado 22 vezes, por individualismo, Ele estava realmente estranho, assim, não sei se ele queria mostrar alguma coisa, enfim, acho que não foi legal a participação dele. No segundo tempo a seleção voltou mais focado, acho que o Tite deu um puxão de orelha, o Neymar continuou individualista, mas o resto do time, com a troca do Renato Augusto pelo Felipe Coutinho, realmente fez toda a diferença. O Brasil poderia ter feito até um placar maior. E o Brasil teve algumas dificuldades, especialmente no primeiro tempo, O Tite disse que muito lento. Pelas linhas, que o Equador montou, dificultando a passagem ali dos nossos pontas, especialmente ontem o William e também o Neymar. A dificuldade ficou iminente para a seleção brasileira na partida de ontem. Mas uma coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês puderam ter a oportunidade de acompanhar dessa maneira também, o jogo da seleção brasileira ele é um pouco atípico, Porque a torcida fica como se fosse um teatro. É um espectador. É um espectador apenas, Aquela análise de acompanhar sem torcer. Em parte, porque, claro, o Lua só entrou no final do jogo. Uma boa parte dos torcedores foi para ver o Lua jogar. Sim. Mas também não é só isso. Acho que mesmo que ele estivesse jogando, existe um componente psicológico, digamos assim, emocional. Claro. Porque a seleção já está classificada. Se fosse um jogo super decisivo, com certeza a torcida teria uma participação. E eu não acho que foi só por ser em Porto Alegre. Eu acho que o jogo. Parece que tem um jogo em São Paulo, na arena do Tem Palmeiras. um jogo contra o Chile. Eu tenho a impressão que vai ser igual. Ou parecido, assim. Não é um jogo. A não ser que tenha muitas. Vamos botar lá um jogador do Palmeiras, alguma coisa, para chamar. Sim. Do contrário, acho que vai ser o mesmo comportamento que o Brasil já está classificado.
Faz muita complicado, né? Clima diferente, ontem não parecia nem jogo da arena, né? Exato, foi muito Parecia... Atrás do gol ali, a torcida super comportada. Super comportada e chamou muita atenção. Assistiu o jogo, João Vitor? Eu só assisti o primeiro tempo. Só o primeiro tempo? Sim. O que tu achou do primeiro tempo? Não gostou muito da seleção? Foi mais ou menos. Mais ou menos. Sim. Tu gosta do Neymar? Queria ter assistido ele ali. Gostou do jeito que ele atuou ou não muito? Nesse último jogo, eu achei que ele não atuou muito bem assim. E tu, como um fixo, que é jogador do São José, acha que o Neymar tinha que ter aparecido um pouquinho melhor? Sim, eu acho que sim. Tu acha que sim? E o Vitor Blaise Moraes, o que acha aí do Neymar na Seleção Brasileira? A gente pode aproveitar para ir assistindo os lances, né? A vitória 2-0 da Seleção Brasileira. Olha, eu também não gostei muito do jogo, não. Eu esperava mais da seleção, né? A gente sempre bota expectativa acima, né? E, para mim, eu tinha assistido o jogo da França e Holanda. É um show de bola, né? Não, mas primeiro tu está comparando, de repente, adversários com mais tradição do que, por exemplo, o Equador em relação ao Brasil. Tá certo? Tá coberto de razão. E a outra coisa é que é um jogo que valia muito para a Holanda. Né? E ontem, claro, valia para o Equador, mas o Equador veio para perder de pouco. Nem contra-ataque não teve. No primeiro tempo teve 2. Agora, mas a França revelou que está com um time muito timaço, bom. timaço. Muito bom. Chama atenção. Eu não sei se a Holanda é inferior ao Equador, né? Não, a Holanda é melhor que o Equador. Claro. Então... Não, mas aí entra aquele componente. O Brasil não forçou o jogo. No primeiro tempo o Brasil ficou... O William deve ter dado uns 18 passos para o lado no primeiro tempo. Nenhum para frente. É complicado, né? O Brasil não mostrou... Mas tu tem razão, realmente a qualidade, comparando... Meu Deus do céu. Mas até essa qualidade que o Vitor está destacando dos jogadores, né, e do futebol europeu é uma preocupação que o Tite tem, né? Porque o Brasil está classificado para a Copa, é uma das 3 seleções classificadas para a Copa, né? O Japão, 4 agora com o Japão. 4 com o Japão. E chama a atenção o seguinte, o Brasil não enfrentou nenhuma seleção europeia ainda, né? E o Tite quer enfrentar uma seleção de alto nível do futebol europeu. E ele pediu nada mais, nada menos do que a Alemanha, né? Como adversário. Eu acho importantíssimo. Acho que seria... Claro, é amistoso. Por mais que seja taticamente interessante tu observar, né? Ontem, várias vezes, a minha esposa chegou e ela falava, porque esse amistoso... A gente esquece que não era amistoso. Porque não valia mais nada. Entendeu? Então, o lado psicológico... Claro, vai ser muito importante ver o Brasil contra os jogadores da Alemanha e vice-versa. Mas mesmo que o Brasil ganhe ou jogue muito bem, ainda assim... Não é um jogo de Copa do Mundo. Muda tudo. Quando toca o hino, começa... E muda para o Brasil, muda para os outros também. Nós já tivemos várias Copas do Mundo em que o Brasil chegou desacreditado, ou com a torcida desconfiando dele, e acabou, como em 2002, ganhou todos os jogos. Não só foi campeão, ganhou todos os jogos, inclusive da Alemanha. Então, eu acho assim que o Brasil ele precisa ser provado. Mas também não acho que, por exemplo, e aí eu dou como exemplo a Argentina, de quem o Brasil ganhou passeando e que vendeu caro a perda da Copa em 2014 com um time que é inferior ao atual em termos de jogadores, estou falando. Nomes. Hoje o time da Argentina... Não, eu digo, o time da Argentina é muito melhor do que o de 14. Sim. Em nomes, estou falando. Tem mais jogadores bons. E no entanto, o Brasil ganhou passeando da Argentina. E a Argentina está bem ameaçada de não ir à Copa. Né? Não, mas vai, né? Mas tudo bem. Mas eu quero dizer, quando chega na Copa do Mundo, eles também respeitam bastante. Aquilo que aconteceu no 7-1 foi uma coisa... Tanto é que nunca mais vai acontecer, nem vice-versa. Tem essa confiança que a Argentina vai para a Copa? Eu tenho. Se não vai agora, tem repescagem também. Não, mas eu acho que vai, porque está muito próximo, né o Vitor, entre o não classificado que está fora e o primeiro que está logo atrás do Brasil, que tem 25 pontos. Eu acho que a diferença é 2 pontos. O Brasil é o líder. O Brasil está muito campeão, campeão simbólico das eliminatórias. Esse a gente está vendo o primeiro gol, né, foi o gol do Paulinho. Esse aí é um cara. Esse cara é um cara assim, como é que eu vou dizer assim, privilegiado, né? Ele tem sorte. Se o goleiro tivesse ido com mais força, teria conseguido. Ele fez uma baita jogada. Ele ajustou a bola bem para cima. Travessão.
Talvez E ele fez uma baita jogada no primeiro tempo também, entrou driblando. Ele é muito bom jogador, tá? Ele está numa fase maravilhosa. Tomara que essa fase continue. Tomara que continue, porque... Agora, o jogador que está acima da média, além do Neymar, é claro, né? O Brasil tem vários jogadores, na minha visão, acima da média. Mas um que está... Gabriel? Acho o Felipe Coutinho. Ele também teve um momento que... Mas é uma pena o que está acontecendo. Bom, agora acabou, né? Agora acabou, Hoje o Barcelona... Eu acho que... Ainda não desistiu oficialmente porque a janela fecha às 8 da noite. Mas... Eu acho que ele se queimou demais, eu acho, com os caras lá. O problema é que ele vai ter que voltar pro Liverpool. Ele vai ter que jogar lá agora, né? E o Liverpool, assim como eles valorizaram demais o Lucas, que foi um jogador que jogou a vida inteira, digamos, profissional dele. Saiu do Grêmio, foi pro Liverpool. E saiu homenageado. Foi um cara que saiu com uma moral altíssima. O que vai ser do Coutinho nessa volta pro Liverpool? Eu não falo nem só dentro do clube, eu falo da torcida também. Pois é. É uma coisa ruim pro jogador isso aí, né? Mas ele vai ter que mostrar agora porque é onde Mas ele vai tá jogando jogar, demais. Né? Os dois caras que levaram o jogo realmente a sério, tirando o pessoal da zaga, os dois zagueiros levaram a sério. Os dois laterais não. O Daniel parecia que estava em outro lugar e o Marcelo também. Né? Agora os que levaram a sério foi Felipe Coutinho e o Gabriel Jesus. Jogou a sério, a valer desde o primeiro tempo. O Gabriel Jesus é um... jogador interessantíssimo, esse Gabriel. Ele é diferenciado por isso, né? Parece estar sempre muito sério. interessado. Sempre sério. Muito sério. E é bom ter atletas assim no elenco, né, professor Brandão? Claro, com certeza, né? Não desiste nunca da jogada. Ele, além de ter habilidade, ele também parece que tem a malandragem do futebol, né? Aquele balãozinho que ele deu no gol, aí no segundo gol. Foi um recurso, né? É um recurso que outro não foi ali, uma firula, foi um recurso. Outro ali dá um chute lá no escanteio. Ele não, deu o balãozinho com recurso, pouco espaço e saiu o segundo gol, né? Pois é, um jogador que evoluiu muito taticamente também, né? Um jogador que deu entrevista aqui em Porto Alegre dizendo que ele gosta mais quando o Guardiola cobra ele do que elogia. Porque ele recebe muitos elogios do técnico, mas as cobranças é que fazem ele crescer. Porque ensina, né? Claro. E também é um jogador que quer vestir amarelinha, né? Ele leva a sério. Eu acho assim, o cara... se você comparando, eu acho que tem funções assim que dá para comparar um pouco com um jogador de futebol. Um artista de circo de Solé, tu nunca vai ver o cara fazendo mole. Tem 1000 pessoas na plateia, eu tiver 500, ele vai atuar igual. A motivação dele é a mesma. Jogador de futebol sério tem que ser assim. O cara, tudo, não interessa que é meio amistoso, que está classificado. Eu dei esses dois exemplos. Os dois zagueiros também jogaram a valer. Jogaram sério o tempo todo. O goleiro também, o Alisson. Agora, o resto do time, o Paulinho também. Agora, o resto do time, a gente vê assim, o William dando bola pro lado, o Neymar querendo jogar só para ele. Não, parecia que, né, uma coisa não séria. Diego, o que você gostaria de dizer? Estava aí observando o Bavaresco, observando ele. Até ia perguntar para vocês, Vitor e João, sobre essa questão que o Bavaresco levantou, que é sobre a vontade, né, sobre a dedicação. Acho que muito talvez esteja também nesse livro que vocês vão lançar amanhã, né? Porque é uma condição de magia, uma condição de gostar, de querer, né, estar no esporte. Talvez seja um pouco disso. Quer falar ou eu falo? Pode falar comigo. Tá bem. Não, é uma história assim que foi feita em família, uma coisa integrada, né? Eu, João Vitor, a minha esposa, a Luciana. E assim, é um tipo de livro para estimular as crianças que muitas vezes não tem assim, as crianças e os jovens, né, principalmente, que não vê assim um grande futuro, ou alguns que só sonham com o futebol. Eu quero ser craque de bola e não tem essa vocação, né? Então tem outros caminhos para a pessoa que quer chegar ao sucesso, né? É dedicação. Ele pode praticar o esporte por esporte mesmo, e sem deixar o esporte, e se concentrar na sua vocação. E também a questão das crianças, por exemplo, esse livro aqui pode se atingir criança e adulto, porque é um livro que faz muitas pessoas resgatarem a sua história, que é de dificuldade, né, de crianças carentes de um lado da cidade, depois as meninas do outro lado da cidade, que começaram uma grande amizade a partir de uma bola de meia. E ninguém vive numa redoma de vidro, né, uma bolha, e todos têm que saber o mundo em que vivemos.
Então, essas crianças começam a ter... se elas começarem a ler, elas vão ver que é interessante se estudar, é interessante se dedicar aos esportes, se dedicar às suas vocações e ter boas amizades. Por isso que a música aquela do Milton Nascimento, Bola de Meia, Bola de Gude, tem muito a ver, que fala de amizade, dessa amizade sincera, né? Sim. E esse livro fala da amizade sincera, a gurizada se juntou com a bola de meia e formaram, então, um time legal, mas só ou alguns jogadores desses que foram para o profissional. Claro. Mas outros começaram a se destacar. Um foi advogado, o outro, entre as meninas, uma foi médica, a outra foi para as passarelas. Mas todos eles, de uma forma, conseguiram chegar ao sucesso. Mas tem que ter disciplina, né? Então a gente procurou uma linguagem bem tranquila, assim, fazer estimular a gurizada. E o João Vitor entrou com algumas ideias, trouxe algumas ideias, né? Tipo... Sim, tipo o tema bullying. O bullying? No livro até fala de um apelido que começaram a dar para uma menina de girafa, porque ela era muito grande, alta. né? Muito alta. Sim. Isso é uma coisa, né, que hoje, né, é uma condição que até virou lei, né? Um problema social muito grave, né? O bullying é uma coisa bastante forte na sociedade. Que o apelido sempre é bullying. Exceto quando é aquele apelido da infância de casa. O apelido da rua sempre é bullying. Sempre o cara te dá um apelido por causa de uma característica tua que ou é engraçado, ou é diferente, ou é inusitado, ou é única. E aí, então, quer dizer, isso que ele colocou é uma coisa muito verdadeira. E a gente, na minha infância, os colegas dele. O Davi Coimbra, nos livros dele, sempre, e nas crônicas, sempre falava isso. E todo mundo tem apelido. Entendeu? Às vezes o apelido é tão bullying que a pessoa que é dona do apelido não sabe. Ela chega e o cara diz, lá vem a fulano ou fulano, e ele não sabe que tem aquele apelido. Mas tem alguns apelidos que deram certo, né? Pelé. Pois vários, né? Vários. Garrincha, né? Alguns... O Tite. A sua grande maioria, né, são mais jocosos assim do que realmente uma condição de agradar. Deixa eu dizer, falar sobre esse momento em que está passando da infância para buscar um espaço, professor. Mas eu ia frisar aqui, resgatando aqui a infância, falando faz aquelas amizades, que é muito importante a sociabilização da criança, na escolinha, ou se for numa categoria de base, né? E aí me veio aqui a lembrança assim, 30 anos depois eu tenho um grupo que a gente se junta para jogar futebol, da época lá do Grêmio, cada um teve seu sucesso, ou no clube, ou como advogado, ou outra profissão, educador físico, né, como vários nós, e agora 30 anos depois, né, vamos resgatar lá, todo mundo se vendo de novo, né. É esse final de semana o jogo? Ou vai acontecer mais pra frente esse encontro? Porque tem o encontro que vai acontecer do Grêmio dos anos 80, né, professor? Isso aí tem todo final de semana. Tem todo final de semana? Na realidade, o nosso grupo dos anos 80, né, a gente teve o 100º jogo há 2 semanas atrás, que eu tinha até comentado com o Nelson, né. Então a gente fez o nosso 100º jogo. Então começou tudo numa brincadeira para resgatar nosso passado lá com 8, 9 anos, né, e a gente começou a se encontrar, fazer churrasquinho, joguinho entre nós. E um dia surgiu a oportunidade de fazer um jogo, um amistoso. E hoje, Facebook, Instagram, isso aí, tu bota ali, todo mundo já fica sabendo. E aí começou a ter aquela coisa da agenda. Vamos marcar jogo. Hoje a gente marca por exemplo, agora em setembro já está abrindo a agenda para 2018. Novembro já não tem mais data, né? E aí, até passar tudo que é lado. Um exemplar para ti aí, né? Claro, vou ler com certeza. Já tem algumas identificações. É a história de muitos de nós, né? É uma história, né? É uma história. Quem deu certo, quem não deu certo, não importa. Hoje todo mundo é igual de novo e a gente está jogando aí por tudo que é lugar, o futebol, né? Que todo mundo gosta, né? E a gente vai falar mais sobre o lançamento do livro, né, do Vitor Blade Moraes e do filho dele, o João Vitor. Também, claro, mais sobre a dupla Grenal, mas antes um recado da Big Odonto. Implante dentário é na Big Odonto. Você conta com excelentes profissionais e especialistas. São 7 anos de experiência comprovada. Ligue agora. A Big Odonto tem 2 endereços. Em Viamão, no telefone 3046-3660.
em Canoas, também no telefone 3428 4332. Big Odonto, volte a sorrir, né, com a Big Odonto, implantes dentários em Canoas e também em Viamão. Procure, né, aquela que for mais próxima de você e ligue para a Big Odonto. Recado do Banrisul, porque Banrisul é digital. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. Clique e simplifique o Banrisul Digital. Às vezes a gente está no intervalo e fica, né, sabendo detalhes mais apropriados de algumas coisas. Vamos jogar contra o Zico, professor Brandão. Como é que essa história aí vai ser em dezembro, é isso? Dezembro, a gente o ano passado a gente já foi para o Rio de Janeiro para participar de um jogo festivo, né, de um amigo que jogou no Grêmio, que é o Cleiton. O Grilo tem um projeto social lá no Rio de Janeiro, no interior lá. São Gonçalo. Tem uns amigos que corrigem, às vezes eu falo Gonçalo. São Gonçalo. Então lá tem o COT, né, que é o Centro de Oportunidade ao Talento, onde o Grilo já tem há mais de 10 anos esse projeto com crianças, tirando as crianças da rua, tendo alguns apoiadores, precisando de muito apoio lá ainda. Claro. E surgiu ano passado a ideia a gente fizemos o jogo com eles no sábado e no domingo a gente jogou contra o Botafogo. Esse ano, né, conseguimos armar tudo de novo. A gente vai dia 9 de dezembro no projeto social dele de novo, 11º ano de aniversário deles, e no domingo, né, a gente, através do Douglas Silva, que jogou no Grêmio, do Maurício Ponteiro, que ele jogou no Grêmio e no Inter, legal, fazia esse jogo lá contra o Zico, né? Então, vamos voltar pro livro, né, daquela brincadeira lá de quem queria ser jogador. Hoje nós estamos de novo brincando aí com esse pessoal, né? Vamos jogar contra Zico, Adílio, aquele pessoal lá, né? Maravilha, pois é, São link aí, são situações como essas que... Ficou perfeito, né? Perfeito, fechou bem. Até pra gente colocar para quem quiser, Vitor e João, o lançamento vai ser amanhã, é isso? Que horas? Às 16 horas. 16 horas? Sim, vai ser no Bourbon Valig. Bourbon Valig? Sim, no terceiro piso, na Cameron, a livraria. Tu vai estar lá autografando lá os livros? Sim. E como é que... Já preparou ali a mão, a caneta para ficar autografando? Porque vai cansar. Mas eles estão arrumando lá. Estão organizando tudo. Ah, perfeito. Então 4 da tarde, é isso? Sim. 16 horas amanhã. Então tá Vários certo. colegas dele já confirmaram que estarão presentes, né? Que maravilha. E esse é o primeiro livro que tu ajuda a escrever? Eu e meus colegas, a gente já conversou para fazer um livro entre nós. Vocês vão fazer entre vocês um livro, é isso? O livro já serviu para empolgar a gurizada para escrever outro. Ah, que maravilha. E me conta uma coisa. Quando tu e o teu pai foram escrever o livro, como é que tu te sentiu? Como é que foi para ti escrever um livro com ele? Não sei bem, mas... Mas tu gostou, assim, de ter escrito esse livro, de estar com ele aqui agora, ó, num programa de TV podendo lançar? Sim, fiquei muito empolgado. Muito empolgado? Ah, que maravilha, então. E para ti, Vitor, poder, né, ter essa oportunidade de escrever um livro, né, com teu filho para contar uma história que é a tua, é a minha, é a do Bavaresco, é do professor Brandão. É uma interação muito legal, porque envolveu toda a família, né? O João Vitor pegava lá, fazia os desenhos dele. Eu até explico no livro que os desenhos até são simples, mas espontâneos, né? De uma criança de 7 anos. Então ele ia ali, caprichava, e a minha esposa dando também ela é psicopedagoga também, dando umas orientações. Então, juntou toda a família para se fazer esse desenho. Esse aí é o Calu, dando também de capa, né? Sim. Ele dando uma bicicleta. O Calu tem uma história muito interessante aí que muitos jogadores profissionais vão se identificar. Por isso que eu digo que atinge várias idades, não é só de criança, não é só todas as faixas, até pessoas mais idosas
que resgatam a questão da bola de meia, outros jogadores que tiveram enorme dificuldade, por exemplo, para chegar a um estádio, até conseguir fazer um teste numa equipe de futebol, né? Então, eu recomendo, é uma história legal e até tem saiu no Jornal do Comércio essa semana, se permitiu, eu leio rapidamente, da leitora Tânia Bernardes, ela publicou, e foi uma coisa muito gratificante. A magia da bola de meia realmente é uma magia. Um livro de autoria do jornalista Vitor Bleide Moraes, com a participação do filho João Vitor Blasodakis Bleide Moraes, de apenas 7 anos. Na magia da bola de meia, título do livro, o amor impera, o esforço vale a pena. O pensar positivo sempre vai fazer crescer aqueles que acreditam. Um livro simples de se ler e profundo no seu recado. Pode-se dizer que até parece um livro de autoajuda. Vale a pena ler e entrar nesta magia. Tânia Bernardes, psicóloga e psicopedagoga. Maravilha. Então, para quem quiser, né, o livro do Vitor Bleide Moraes e também do filho dele, o João Vitor, A Magia da Bola de Meia, amanhã, 4 horas da tarde, no 3º andar do Shopping Valig, né, na Cameron, na Mega Store lá do Cameron. Vocês estarão fazendo o lançamento oficial e também autografando os exemplares que lá estarão sendo, né, comprados e buscados pelos, né, leitores. Aproveitar aqui nosso Facebook, diga lá, tu vai assinar, como é que tu vai assinar? Tu sabe já como é que tu vai assinar lá o autógrafo? Eu não vou fazer bem um autógrafo, eu vou fazer uma dedicatória. Uma dedicatória? Sim. Então depois, no fim do programa, tu faz uma dedicatória para mim, pode ser? Tá. Então tá certo, então. É que eu não sei bem o que fazer em cada, assim. Claro, vai ser, cada um vai ser um diferente. Então é bom que cada um vai levar uma dedicatória diferente para casa. E no dia 11 de novembro, quem não puder ir amanhã, dia 11 de novembro, às 14h30, estaremos na Feira do Livro. Né? Ah, maravilha também. A Feira do Livro, que é um espaço cultural, né, espetacular de Porto Alegre, para que a gente possa acompanhar momentos como esse. Aqui no nosso Facebook, o Francisco Juba diz assim, ó, excelente programa, forte abraço Brandão, nos representando. Parabéns a todos os profissionais de educação física. Parabéns, né? Vou dar hoje aqui ao vivo aqui meus parabéns para todos os colegas, né? Todos os professores de educação física pelo nosso dia hoje, que é um dia muito importante para nós aí. E para os meus professores lá do meu CT, né? CT Ciclo 21. Daqui a pouco estou lá porque a gente tem também uma outra gravação lá hoje com um jogador de futebol. Como a gente tem um CT focado em emagrecimento e condicionamento físico, sim, a gente tem bastante jogadores de futebol, né? Então agora, às 2 horas tem treino com o Yarley, com o Kaique, que estão treinando lá. Tem uma gravação com o Souza lá também hoje. Lá, botar o pessoal para ficar em forma. Então um abraço a todos os professores aí pelo dia. E quem quiser ficar em forma também pode aproveitar, por exemplo, uma viagem. Que tal uma viagem em família ou até mesmo com os amigos? O Turismo Sesc proporciona o descanso, o lazer, além de estimular o conhecimento histórico, cultural, social e ambiental com atrativos visitados. Confira os pacotes turísticos disponíveis em sesc-rs.com. O Sesc dando oportunidade para você, né, cada vez mais desenvolver seu lado físico, seu lado humano, né, e também o cultural. O recado da Crestani Pneus, tá pensando em pneus? Passa lá na Crestani. A rede de lojas Crestani Pneus é hoje uma referência no segmento de pneus e rodas esportivas no estado do Rio Grande do Sul. Planejada para atender seu cliente de forma rápida e eficaz, conta com uma equipe especializada em maquinários de última geração, que proporciona um serviço de excelência e qualidade para o consumidor. Venha conhecer a loja que dispõe da qualidade que você quer, pelo preço que você precisa. Crestani Pneus, onde você sempre faz um bom negócio. Valeu, um abraço para a Crestani Pneus. Procure o seu pneu, né? Lá na Crestani tem várias possibilidades, né? Em Cachoeirinha, na Sertório, Assis Brasil. A Crestani Pneus, onde você procurar, você vai encontrar. Vamos falar um pouco aqui no Virando o Jogo, né? Dessa sexta-feira, a possibilidade também dessa rodada do Campeonato Brasileiro que vai se encerrar. Na verdade é só um jogo. É só um jogo, né? Grêmio e Sport amanhã, 4 da tarde. Mas o Grêmio parece que vive uma situação atípica, né? Tava tudo certo, tinha titular, tinha reserva, tinha opções, o mercado estava em alta e agora o mercado já está acabando. O Grêmio parece que perdeu opções, a primeira e a segunda, e está com dificuldades até para ter um time amanhã contra o Sport. O Renato, antes de chegar no programa, estava ouvindo a entrevista do Renato, coletiva, ao vivo.
E ele não se mostrou muito, quer dizer, claro que ele elogiou bastante o Pedro Rocha e tal, mas não se mostrou tão preocupado com a ausência do Pedro Rocha, que ele acredita que o Grêmio tem algumas opções, talvez não na mesma qualidade, mas o tempo vai dizer, né? Sim. Mas ele está muito preocupado com a ausência do Luan amanhã e com quem será o substituto do Luan nas eventualidades, né? Então, outras convocações, Luan e tal. Eu não sei, eu fiquei com a impressão de que o Grêmio pode, mesmo que emergencialmente, buscar um jogador, assim, talvez até na Série B, não sei. Mas é experiente. É difícil encontrar um que nem o Luan, né? Não, mas não é um jogador igual o Luan, nem um substituto, mas ele precisa ter um... Por exemplo, quem é que vai fazer a função do Luan amanhã? Eu arrisco a dizer, na minha opinião, vai ser o Léo Moura. Ele não confirmou o time, nem vai confirmar, como ele nunca faz, o Renato. Mas se eu tivesse que arriscar um palpite, eu diria que o Grêmio vai jogar com os três primeiros que vem jogando, Michel, Arthur, Ramiro, e o armador do Grêmio, o único que sobrou. Foi o Léo Moura. Porque não tem Lincoln mais. Porque um dos guris ele não vai botar, porque é um jogo de muita responsabilidade, não vai botar pelo menos de início, o Jean-Pierre, por exemplo, que é um jogador daquela função ali, mas acho que seria bem complicado. E não tem, Fernandinho não faz isso, o Arroio não faz isso. O Douglas não tem condições. O Everton vai ser o centroavante. Sim. Né? Então acho que não foge muito de... O Maicon tá fora também. Já pensou daqui a pouco pode ser, até levando em consideração essa ideia do Léo Moura, um Ramiro e Michel, Léo Moura e aí o Arthur adiantado. Já não deu certo. O Renato mesmo já tentou e não deu certo. Mas daqui a pouco... Mas eu acho assim, ó, pô, é difícil falar assim, taticamente, também o pessoal que está nos vendo é meio chato. Mas assim, para a pessoa tentar imaginar. O Luan, ontem ele fez isso na seleção, inclusive, ele entrou na função que ele joga no Grêmio. E excetuando um passe que ele errou, o primeiro passe, o jogador se deslocou antes do passe, depois ele acertou todo, e ele fez aquela função que ele faz no Grêmio. É aquilo ali que eu acho que o Léo Moura tem condições de fazer aquilo. Eu estou falando taticamente, eu não estou falando na característica. Nem física. Mas é o jogador, mas eu acho que para um jogo... Um só. Né? Não é uma sequência de jogos, o Grêmio está sem jogar 15 dias, 10 dias, sei lá. Então acho que ele teria condições de entrar ali, ficar solto no meio campo e abastecendo o atacante. Ele é um jogador que tem um passe muito bom. Né? E jogando solto. É muito mais interessante do que ele ter, por exemplo, que ser o sublateral direito ali, como o Ramiro faz, junto com o Edilson. E sempre é uma possibilidade de não, enfim, alguma coisa não funcionando, daqui a pouco puxa ele para o lado, bota o Ramiro, troca de função. Eu sei que é um jogador mais eclético. Eu sei que é um jogo que o Grêmio precisa da vitória, porque se vencer, diminui a distância que é de 10 pontos para 7. Precisa para seguir, brigando. Inclusive o campeonato precisa que o Grêmio ganhe. Não é só o Grêmio que precisa ganhar. Eu acredito que amanhã, tirando os torcedores do Corinthians, os torcedores de todos os outros clubes, exceto os colorados, vão torcer para que o Grêmio ganhe para dar uma graça no campeonato. Senão... É uma pressão, né, também. Agora, o esporte é complicador, né? O esporte, ano passado, o Grêmio saiu ganhando 1-0. Desde que o esporte subiu, o Grêmio não ganhou do esporte. É mesmo? Empatou 1-1 aqui em Porto Alegre, eu acho que em 2015. Foi. Né? O ano passado e perdeu lá. Depois, o ano passado, perdeu as duas. É verdade. E esse ano perdeu a primeira. Ou seja, nos 3 últimos anos, o Grêmio não ganhou do esporte. Fez 1 ponto. Esse do Campeonato Brasileiro, tu jogou com os reservas, né? Com o time misto. O primeiro jogo, sim. Primeiro jogo. Mas o ano passado jogou aqui com os titulares e perdeu. 3-0. Uma baita atuação do Diego Souza. Aquele jogo até... O jogo de lá perdeu 4-2. Aquele jogo até muito se fala que pode ter sido proposital, né? Por parte do Grêmio, o Grêmio amoleceu, né? Eu diria que o Grêmio não fez muita força para ganhar, mas na estatística vai a derrota. Que vai em 7 jogos do Grêmio contra o Sport, o Grêmio fez 1 ponto. Então, eu não entrou com muita vontade contra o Cruzeiro. Eu não vejo outro resultado amanhã aceitável que não seja uma vitória. Tem que ganhar, nem que seja com gol de mão. O Diogo levantou bem certinho a questão, porque estava tudo certo, né? E de uma hora para outra, assim, eu vejo assim, ó, a gente não sabe realmente o que acontece lá dentro, nos bastidores, Renato, Espinosa, enfim, lá dentro mesmo o que acontece. Mas quando o Espinosa saiu do Grêmio,
Eu, como gremista, eu acho que ali o Grêmio vai acontecer alguma coisa. Só vem acontecendo coisas depois que saiu o Espinosa. Aí agora não sei se realmente ele não queria continuar trabalhando no Grêmio, não entendo, não sei o que acontecia lá dentro. Mas aí agora, aí não vai Luan, aí o Grêmio vende Pedro Rocha e o Pedro Rocha já vai. Tem time que vende jogador, o jogador fica até o fim do ano. O Grêmio não. O Grêmio vende, já tem que ir na hora. Né? Palmeiras ficou com o Gabriel Jesus jogando até o final do campeonato. E hoje teve foi campeão brasileiro. Hoje teve um Zuzu que quase que o Luan sai, né? Pois é. Quase que o Luan sai, não teve perto de sair porque o Grêmio não ia vender. Eu sei que o Diego sempre tinha uma restrição em relação ao Pedro Rocha, mas é um jogador que faz diferença pro Grêmio. E aí a gente não tem Pedro Rocha, aquele cara que de repente poderia jogar, não quer mais jogar. Né? Que é o Bolães. Eu e assim vai indo. Não que o Lincoln, ele não estava bem realmente esse ano, não foi uma boa temporada do Lincoln, mas é um jogador de quem em algum momento pode até esperar alguma coisa. E é um integrante do grupo. Hoje, no grupo que está na Libertadores da América, cuja inscrição só pode mudar se o Grêmio passar pelo Botafogo, o Grêmio ficou com 2 ou 3 jogadores a menos. Não tem Bolanhos, não tem o Douglas, que recém foi inscrito. Que voltou a sentir o joelho, não tem o Maicon, e não tem o Pedro Rocha. Na verdade, são 4 defecções. Daqui a pouco de 1, 2 títulos, daqui a pouco... Por isso é que eu acho que o campeonato... Desculpe, claro. O Grêmio não pode desistir do brasileiro, porque eu ainda acho... Porque o brasileiro, o Grêmio tem 18 aliados. Concorda? Tem 18 outros times que podem tirar ponto do Corinthians, não é só o Grêmio. Grêmio se ajude. Na Libertadores, o Grêmio só depende dele. É muito... Quem acha que é mais fácil está enganado, é mais difícil. Jogo que vai mal... Embora o Grêmio seja favorito contra o Botafogo, que mesmo perdendo esses jogadores é muito mais time, mas é ganhar ou perder. Não tem 50%, não tem mais ou menos, não tem empate. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem 18 outros times que podem tirar. Agora não são mais 18, são 16, porque já foram 2 rodadas, mas que podem tirar pontos do Corinthians. E aqueles inesperados. Tem muito claro, tem muito jogo. Já tem na próxima rodada? O Corinthians não perdeu nenhuma no primeiro turno, já perdeu 2 no segundo. Ele vai perder umas 5 ou 6. E ainda para os 2 que estão na zona, né? Ele vai perder umas 5 ou 6, só que o Grêmio não pode perder as mesmas 5 ou 6. Na próxima rodada, lembrando que o Grêmio complementa a rodada agora contra o Sport, mas na próxima rodada o Grêmio pega o Vasco no sábado e o Corinthians pega o Santos. Lá em Santos, né? E o Grêmio joga com um adversário sem torcida. O último jogo do Vasco sem torcida no Campeonato Brasileiro, bem lembrado. Nem essa reclamação, entre aspas, o Grêmio pode fazer. Não tem fator local. Não tem fator local. Agora, o Grêmio, até a gente está assustando sobre essa situação, né, que perdeu jogadores, que está sem algumas possibilidades. Agora fica a dúvida, porque hoje, por exemplo, o Lua quase saiu. Foi assim por um estalar de dedos. Na verdade o Grêmio não houve o Zuzu forte. O problema é o Valência veio com dinheiro, só que o dinheiro que ele veio... É que a culpa também é um pouco do Grêmio, né, o Bavaresco, nesse caso. Porque o que aconteceu? O Grêmio foi à Europa com 2 representantes. Sim. O André Zanota e o Gabriel Vieira. O Grêmio precisava do dinheiro. E eles foram lá oferecer o Luan. E ofereceram para todo mundo. Ofereceram para o Atlético de Madrid, para o Valência, para o Betis, para o Sevilha, para esses 4 clubes espanhóis. Porque o Grêmio sabia que a janela demorava para fechar um pouco mais na Espanha. Nenhum deles respondeu. E hoje o Valência respondeu. E respondeu dizendo que sim, que aceitava, né, a oferta que o Grêmio tinha feito. Só que aí, como o Grêmio já vendeu o Pedro Rocha e pelos valores que o Valência tinha proposto com o Grêmio em reunião, o negócio acabou não fechando. Então foi mais sorte do que juízo, no fim das contas, né? Mas o Grêmio fez certo. O Grêmio precisava do dinheiro. Quem precisa do dinheiro tem que botar os seus ativos à venda. Ele botou, ele tinha, digamos, um ativo mais valorizado na visão de todos, que era o Luan. Acabou não saindo. E um que não era tão valorizado saiu por um valor até maior do que o Grêmio imaginava. Aliás, maior do que a multa rescisória. E ontem o Luan disse em entrevista na zona mista da Seleção Brasileira que ele não saiu porque ele não quis, né, para o Spartak. Ele saiu porque ele não quis, também para a Sampdoria, e deixou bem claro que ele não tem pressa para renovar o contrato, porque ele tem contrato com o Grêmio, ainda em vigência até setembro do ano que vem, e falou uma frase que vai ficar guardada para sempre, assim como aquela do Ronaldinho que ficou guardada para sempre. Mas ele não falou isso. Mas o Ronaldinho nunca falou que não sairia de... Não, o Ronaldinho disse que jogaria no Grêmio até de graça. Isso ele falou. Ficou marcado na história. E o Luan disse ontem, e está marcado na história já, que ele deu a palavra dele ao Grêmio
que o Grêmio não vai perder dinheiro com ele, que ele não vai sair de graça. Será que ele não vai ficar esperando? Não, eu acho que está vendo aí, são 3 partes, né? Uma é o Grêmio, a outra é o Luan e a outra é o empresário do Luan. Então, eu acho que é aí que está por isso que tem que ter paciência. Ele já viu que o empresário quer endurecer, mas ele não está com o mesmo pensamento do empresário. Entendeu? Eu não vou tirar a razão do empresário do Luan, ele deve, não sei se o Grêmio deve alguma coisa para o Luan ou para ele mesmo, dizem que sim, ele é um negociante, mas eu confio, nesse caso, eu acho que sempre o jogador por isso que eu nunca achei que porque o Assis, muita gente condena o Assis em relação à questão do Ronaldinho. Eu sempre achei que o Ronaldinho, ele jamais concordaria com alguma coisa, faria alguma coisa só porque o Assis queria. O Ronaldinho concordou. Ele é muito influenciado pelo... Não, mas ele concordou, cara. Ele não é ele não é um débil mental que não soubesse o que é isso. Então, eu acho que o jogador é que decide. E a gente tem visto isso. O Gabriel Jesus fez isso, foi vendido, ficou jogando, jogou sério até o fim, foi campeão no Palmeiras. Então, existem jogadores, não sei se é o caso do Luan, a gente só vai saber depois, mas existem jogadores que têm palavra. E tem outros que não tem. Para o torcedor do Grêmio, tomara que o Luan cumpra a palavra dele, especialmente porque o Grêmio precisará do dinheiro no futuro. O Renato disse que ficou muito feliz que o Luan vai continuar, porque realmente... Eu vejo assim que entre as perdas possíveis, eu sei que o Pedro Rocha é muito importante para o esquema que o Renato tinha implementado, era um jogador importante, tinha números muito bons, no ano passado foi decisivo na Copa do Brasil, mas o Grêmio, né, coloca em prosa e verso que o Luan é o melhor jogador do futebol brasileiro. E o próprio futebol brasileiro identifica o Luan dessa maneira. Então, se era para perder alguém, era melhor perder um jogador que não fosse o melhor do futebol brasileiro do que perder ele, né, o Luan. Eu acho até que, taticamente, o Pedro Rocha pode ter mais sucesso, mais fácil, do que o Luan. Com certeza. Por onde ele joga, né? Se ele conseguir se adaptar bem à Rússia, ele pode rapidamente... E até chegar na seleção. Eu acho. Porque ele é muito mais jogador que o Tyson, por exemplo. O Tyson está na seleção brasileira, um jogador bem parecido com ele de recomposição. Mas ele é só atacante. Agora ele é mais atacante, né? Tático. Tá com essa dificuldade. O Juliano está na seleção brasileira por uma condição como essa, né? Jogador tático. Né? Porque qualidade ele tem. Mas acho que essas vagas todas estão em aberto. A do Tyson, a do Juliano, a do Luan e uma ou duas na zaga. Não titular, reserva. O Rodrigo Caio, na minha opinião, foi a última convocação dele. O Miranda, né? O Silva também entrou. Não, muita gente contesta, acha que, por exemplo, eu vi o Mauro César da ESPN falar e outros colegas que o Davi Luiz está num momento melhor do que o Thiago. Né? E a maioria defendendo que o Jeromel hoje é o melhor jogador em atividade. Claro que agora ele não poderia ser convocado. Agora ele perdeu uma vez, né? Ele teve azar agora, né? Mas não quer dizer, se ele continuar jogando o que ele está jogando, ele vai fatalmente. Lá no Zequinho, onde o João Vitor joga, o João Vitor é chamado de Jeromel. Isso é verdade. Eu sou chamado pelo meu professor de Jeromel. É futebol de campo? Não, é futsal. Futsal. E tu ajuda na marcação? É bom na defesa, é isso? Sim, eu até faço bastante gol. Também? Sim. Tu é zagueiro artilheiro. Zagueiro artilheiro de 2 áreas, então. Ajuda lá atrás. Fez um golaço ontem, né, João Vitor? Um golaço. Desarmou o adversário, foi avançando. Mandou um bicudo. E aprendeu aonde a jogar o futebol? Lá no Zequinha, na rua, no pátio de casa? Como é que foi? Agora eu não estou me lembrando bem. É o talento natural. Tem talento natural, então, para jogar bola. Não para nunca de jogar. Daí eu disse, um dia eu disse pro João Vitor, João Vitor, tu só fala em futebol, João Vitor. Daí que tu me respondeu? Eu respondi que ele falou que quando eu nascesse ele queria que eu gostasse de futebol. O pedido foi atendido. Exagerei na dose. Agora vamos aproveitar uma dose que não é exagerada, que é o recado do Banrisul. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. O recado da Sam Motors Lifan, ali na Ipiranga, 7110 e 7090. Pense em uma concessionária com experiência em vendas e pós-vendas. Com uma marca forte, onde design, tecnologia,
Segurança, conforto e desempenho são conceitos chaves. Pense em uma concessionária com transparência nas negociações e facilidades na hora de comprar um carro. Essa concessionária é a Lipan Sun Motors. Um novo tempo, uma nova concessionária pensada em você. Na Ipiranga 7090. Tem título gaúcho ou bavaresco? Título mundial. Um grande abraço aí. A Mayra Guiar acaba de conquistar o bicampeonato mundial na categoria dela. Uma grande judoca, né? Uma grande pessoa. Tá de parabéns. A Mayra Guiar, que na última Olimpíada, né, ela foi bem, teve algumas dificuldades. Parabéns ao Kiko também, nosso amigo Kiko, né? Não, o Kiko foi meu vizinho. A grande figura. Figuraça. Um abraço pro Meu Kiko. xará de nome é Antônio, ele. A Mayra, que foi bem na última Olimpíada, mas teve algumas dificuldades, acabou não conquistando o título. Agora ela vem a ganhar aí no Mundial. E tem muita gente que diz, e eu não sou especialista em Jogos Olímpicos, mas que a Olimpíada é maior a pressão do que a dificuldade do Campeonato Mundial. O nível técnico do Mundial é maior, sempre. Sim. Dos mundiais de judô, então nem se fala. Sim. Mas aí tem uma coisa, eu acho que no caso da Mayra na Olimpíada, por ser no Brasil, eu acho que, não só dela, vários outros judocas e atletas em geral sentiram. Tem alguns que se motivam mais, no caso do vôlei masculino, eu não esperava a medalha. E muito menos a de ouro, né? E aí, por outro lado, por exemplo, o vôlei feminino, que a gente esperava a medalha, elas vinham ganhando todas e acabou chegando na final nem foram para a final, né? Aproveitar para perguntar para o professor Brandão se tem idade certa para começar a praticar o esporte. Não tem, né? Não tem, né? Hoje a gente vai aprendendo com o passar dos anos, assim, aquela pressão que às vezes os pais botam nas crianças para jogar, ou futebol, ou outro esporte. Não tem que dar pressão, acho que tem que ser uma coisa espontânea da criança, a vontade, tem que ser lúdico, tem que brincar, né? Porque vai ter a hora certa de resolver, quero jogar, quero ser jogador de futebol, quero ser jogador de vôlei, quero fazer judô. Então acho que vai ter a hora certa para decidir. A idade não, né, é muito da personalidade da criança. Tem crianças tipo, vamos botar aqui um exemplo de um menino de 8, 9, 10 anos, que agora está com 11, que é o Manu, que jogou no Grêmio. Ele quer e tem esse foco de ser jogador de futebol, né? Já tem crianças que querem brincar. A gente vê, né, eu tenho escolinha de futebol, a gente vê que tem potencial até, mas não adianta a pressão dos pais ou do professor, deixa brincar. Isso é que nem música. Na música é a mesma coisa. Quando tem talento para tocar um instrumento ou para cantar, enfim, vai ser. A pessoa, aquilo é natural, um instrumento se aproxima dela e ela do instrumento. E daí não influenciou a Mariana? Não, cara, eu não tenho voz. Muita... Não tenho ritmo. Não, Mariana foi uma coisa impressionante, porque ela... Mariana, que é a filha minha do filha, Bavaresco, que é uma cantora, a cantora da família. Ela com a idade dele, menos, até 5, 6 anos, ela vinha no videokê e ela não sabia ler ainda. E ela cantava e todo mundo achava que ela estava lendo, ela sabia a letra de fora e as notas dela eram ótimas. No videokê tiraram 9, 10 e sem ler. E muita gente, às vezes, lendo, não errava a letra, o tempo da entrada na música. Isso aí nasce com a pessoa, não adianta. E aí, voltando, né, é importante deixar lúdico, mas o mais importante que eu, como educador físico, vejo, e vários colegas da profissão também vê, é trabalhar, assim, as valências físicas da criança, né? Coordenação motora, que hoje em dia não tem aquelas brincadeiras que a gente tinha quando a gente era na nossa infância, né? Sim. Andar de pé descalço, pular, subir em árvore, jogar taco. Hoje em dia não tem nada disso, hoje é celular, é computador, iPad. E cadê aquela parte de desenvolver as valências físicas da criança, coordenação motora, equilíbrio, força? São coisas que são importantes que não tem, né? O ideal seria se pudesse dosar, né? Mas é que é muito difícil, né? Hoje em dia as preferências são mais para os jogos eletrônicos do que propriamente dosar para brincar na rua ou alguma coisa assim que pudesse desenvolver, né, a coordenação ou outra condição. Mas também tem a questão de segurança, né? Na nossa época talvez fosse um pouco mais fácil, né, quando criança, do que hoje a gente poder liberar aí para a criança poder ir para a rua, brincar. De repente falta um pouquinho também mais de incentivo e apoio nas escolas para a educação física, para o professor poder dar essas condições para as crianças. Eu tenho professores de educação física da minha época, que eu tinha 8, 10, 11 anos, que ensinavam coisas que hoje a gente não vê, né?
Não vê, simplesmente vamos dividir aqui, pegar os coletes, dividir os times, vamos sair jogando. Porque também falta o incentivo para o professor, né? Sim, o professor é muito... E aí em todas as áreas. Motivação, em todas as áreas. A motivação para aquele professor na escola estadual, por exemplo, poder desenvolver É complicado, por exemplo, eu sei que não é a nossa pauta, né? A gente fala sobre esporte, mas os servidores aí receberam essa semana... Sim, o ingresso do jogo ontem era mais caro do que a parcela dos servidores. E aí a motivação para o cidadão trabalhar depois também. Aproveitar, né, que a gente está se encaminhando para o final, mandar uns abraços. Estão participando com a gente aqui o Nelson, né, que não pôde estar conosco, tá com problema na voz, o Nelson Cerqueira, disse assim, abraço a todos do programa e eu vou com o Brandão pro Rio jogar esse futebol do Zico. Ele tem que ir lá pro CT. Aliás, trouxe uma camisa aqui do CT. Vou pegar aqui, uma camisa do CT. Se o Nelson for no CT se preparar, ele vai lá para Senão não tem milagre, né? Senão, tá, Nelson, já tá combinado. Ciclo 21, emagrecendo. Ciclo 21, emagrecimento e condicionamento físico, né? Que é o foco do nosso CT. Não entendi por que o professor Brandão trouxe essa camisa logo no dia que eu tô apresentando o programa. Diogo, tá convidado para fazer um mês de treinamento lá. Se tu não emagrecer, eu devolvo teu dinheiro. Mas que coisa! Olha aí, hein? Onde é que fica? 4658, bem pertinho do Bourbon lá. Bem pertinho do Bourbon, maravilha, então. Temos inclusive uma caixa de areia para o trabalho de condicionamento físico para o esporte, né? E não precisa ser só para o futebol. Vou fazer um examezinho médico antes de A gente tem também uma avaliação física, né? Com o professor Deix, abraço, ele está assistindo também. A gente tem uma avaliação física bem completa lá, que, enfim, vai visar tudo que a gente precisa saber dos nossos alunos. Cada aluno tem eu tenho uma pastinha do aluno com medidas, com percentual de gordura, com algum problema que possa ter, alguma coisa da família, com vídeos de movimentos para a gente poder analisar o movimento do aluno. Então a gente tem um conceito um pouquinho diferenciado e o foco, que é emagrecimento e condicionamento. Que isso aí é legal, né? Porque às vezes as pessoas vão fazer uma academia, eu, por exemplo, já fiz academia várias vezes, mas é uma coisa que meio que desestimula. Se tu não tem um objetivo... Não, eu não gosto, eu não quero ficar bombado. Às vezes o objetivo é só emagrecer, ficar em forma. Perder uns quilinhos, né? E esse é o segredo, né, quando eu resolvi criar esse CT. Meu CT é para emagrecer. E para condicionamento físico, onde vai ter o pessoal que eu conheço, que eu jogo. Que emagrecer com saúde, né? Emagrecer com saúde. Claro. A gente tem nutricionista esportiva lá, onde vai fazer o programa todos os nossos alunos. A gente tem um projeto de 90 dias, né, de 3 meses de treinamento. Né? Hoje, o CT faz um pouquinho mais de 2 meses que a gente abriu. Tem um aluno com 55 dias, mais ou menos, perdeu 21 quilos. Né? Então, a gente... faz a foto do antes e depois, faz esse acompanhamento, então é bem bacana, né? Dá um resultado que o aluno quer, né? Maravilha. A gente tá chegando ao final do Virando o Jogo, fazer mais um convite então, a magia da bola de meia. Amanhã, é isso? Sim. Faz o convite pro pessoal, olha lá, ó. Olha lá na câmera, lá com o tio Altoninho, lá, ó. Faz o convite aí, João Vitor. Amanhã às 16 horas no Bourbon Valley, na Mega Store Cameron. Tá aí o convite do João Vitor para a magia da bola de meia, escrito pelo João Vitor e também pelo Vitor Blay de Moraes. Obrigado, Vitor. Boa sorte, sucesso com o lançamento do livro. Eu que agradeço. Um abraço para a mamãe Luciana que está nos vendo e para a Oma Ana também, né? Maravilha. Um abraço a todos, um bom final de semana. O Virando o Jogo fica por aqui. A gente volta na segunda-feira para falar mais sobre essa rodada que o Grêmio vai encerrar e muito mais futebol aqui na TV Urbana. Bom final de semana. Tchau. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo, Banrisul Digital, clique e simplifique.